Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 29, diz assim: Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. Apresentou-se-lhe, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou, assim longo tempo. Nessa Semana dos Pais, hoje nós vamos falar de um encontro ou reencontro. Esse é o tema da nossa meditação hoje, o reencontro, baseado na história de Jacó ou Israel e o seu filho José. Todos nós sabemos muito bem que José era o filho amado de Jacó, o filho da sua velhice, e ele foi vendido pelos seus irmãos para trabalhar como escravo, e os seus irmãos, para justificar tal atitude, falam para Jacó que José havia morrido, e Jacó acreditou nisso ao longo de 22 anos. José tinha 17 anos quando saiu da sua casa. Já tinha 39 quando se reencontrou com seus irmãos e com o seu pai. E esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler nos fala desse reencontro. Essa palavra é para você, pai, é para você, mãe, que tem problemas na sua casa, tem o seu filho distanciado, tem o seu filho longe da sua casa ou longe da casa de Deus. Qual pai, qual mãe que não tem problema com o seu filho ou com a sua filha? Mas sempre há uma oportunidade de reencontro. Nesse texto da palavra de Deus, nós vemos isso. Primeira coisa que nós vemos nesse reencontro, vemos o reencontro de um pai que amava muito o seu filho. Como nós já dissemos, Jacó amava muito o seu filho José, porque era o seu filho da velhice. Ele até fez uma túnica para ele. Nós podemos ver que, da mesma forma, são os pais. Qual pai, qual mãe que não ama muito o seu filho? Mas Jacó sofreu porque estava distante do seu filho, porque ele muito amava. E você também talvez esteja numa situação semelhante. Você que ama muito o seu filho, ama muito a sua filha, mas está passando adversidades com ele. Você que ama seu filho, mas passa dificuldades, sofre com o seu filho. Eu gostaria de dizer a você que não desista. Há sempre uma oportunidade de reencontro. Se você ama de fato o seu filho, se você ama de fato a sua filha, pai, mãe, não desanime, não desista, porque você pode ter o seu momento de reencontro, como Jacó teve um momento de reencontro com José. Outra coisa que nós vamos observar nesse texto é que esse reencontro de pai e filho se deu no momento em que o próprio Jacó considerava o seu filho perdido. Quando os irmãos de José o jogam no poço e depois o vendem como escravo, e depois pegam ali a sua túnica e
esparramam, aspergem sangue sobre ela, o sangue de um animal que foi morto, e dizem ao seu pai que um animal feroz, uma fera, matou seu irmão. Jacó acreditou e chorou ao longo daqueles anos todos, porque achou que o seu filho estava morto, achou que não havia mais esperança. Aquele filho havia se perdido porque estava morto. Amado irmão, amada irmã, você que é pai e às vezes o seu filho não está morto, mas o seu filho está perdido nas drogas, está perdido na promiscuidade, está longe da casa de Deus. Às vezes o seu filho se afastou de você e está passando por momentos difíceis, e você acha que o teu filho é um caso perdido, você que acha e pensa que não há solução mais para o seu filho. Aí nós lembramos daquele pai que tinha 2 filhos, e o mais novo pediu a parte que lhe cabia da herança e foi para uma terra distante. E depois de muito tempo ele voltou, e o pai diz: esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Não perca a esperança. Observe bem quanto tempo que Jacó esperou por aquele reencontro, 22 anos, e ele já havia desistido, mas esse reencontro foi possível. O impossível aconteceu. Esse reencontro maravilhoso de pai e filho, e isso pode acontecer na sua vida, porque o mesmo Deus que foi ontem, é hoje, vai ser para sempre. O mesmo Deus que proporcionou esse milagre, o milagre do reencontro, depois de muito tempo, um pai que achava que seu filho já estava perdido, ele viu o seu filho novamente, e o seu filho estava vivo. Por isso não perca a esperança, continue orando pelo seu filho, continue lutando pelo seu filho, porque Deus vai proporcionar um reencontro. Outra coisa que nós vamos observar aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, nesse reencontro: há males que vêm para bem, diz o ditado. E nesse texto nós vamos ver que foi necessário uma provação ainda maior na vida de Jacó para que esse reencontro fosse possível. Romanos 8:28 diz o seguinte: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes você, pai, está sofrendo com o seu filho, está passando adversidades e vem todo tipo de aflição. Um abismo leva a outro abismo, diz o salmista. E essa palavra para você que está sofrendo, pai. Às vezes Deus permite uma adversidade na nossa vida para que as coisas possam se acertar, para que o reencontro seja possível. É o que nós vemos nessa linda história. Diz a palavra de Deus que houve uma grande fome na terra, e os irmãos de José, amando seu próprio pai, foram até o Egito para comprar o grão, para comprar o alimento, e aí eles se reencontraram com o irmão. Deus permitiu aquela fome, Deus permitiu aquela adversidade para que esse reencontro fosse possível. Jacó deve ter pensado: eu já perdi meu filho, agora eu estou padecendo de fome, será que Deus se esqueceu de mim? Não, Deus não se esqueceu de Jacó, assim como não se esqueceu de você. Deus permitiu aquela fome, Deus permitiu aquela adversidade para que o reencontro fosse possível. E às vezes Deus tem permitido adversidades na sua vida para que você possa se reencontrar com o seu filho. Às vezes na dor, o filho amolece o seu coração. Lembra do filho pródigo? Quando ele estava lá na pocilga, ele caiu em si e voltou. Às vezes Deus permite uma adversidade na sua vida, pai, para que você amoleça o seu coração, para que você possa perdoar também o seu filho. Tudo isso é possível. Às vezes Deus, Ele permite uma adversidade para acertar as coisas, como fez com aquela família. O reencontro.
Nós podemos observar também que o reencontro só foi possível por causa do perdão. Nós podemos observar uma coisa: José foi humilhado, foi maltratado, foi vendido e traído pelos seus irmãos. José, ele sofreu um grande dano dos seus irmãos. Os seus irmãos cometeram um delito horrível. E José estava numa posição privilegiada agora, ele era o governador do Egito. Quando os irmãos desceram, foram até o Egito para comprar o grão, para comprar o alimento, ele podia simplesmente não receber os irmãos, ele podia também humilhar os irmãos e até matar os irmãos, ele podia se vingar, mas ele não fez isso, ele preferiu perdoar. E ele perdoa os seus irmãos, ele se esquece dos maus feitos dos irmãos. Por quê? Porque o amor que ele tinha para com a sua família, o amor que ele tinha para com os seus próprios irmãos e muito mais para com o seu pai, o fez perdoar. E por isso esse reencontro foi possível, porque José teve a grandeza de perdoar. Um reencontro entre pai e filho, um reencontro de família, só é possível através do perdão. Às vezes você, pai, ofendeu seu filho. Às vezes o seu filho está magoado com você porque você fez algo ruim, mas não perca a esperança. E você, filho que foi ofendido pelo seu pai, perdoe, porque o amor que você tem para com ele, para com a família, é muito maior do que as desavenças, do que as diferenças, do que as humilhações que às vezes você sofreu. Perdoe, para que esse reencontro seja possível. E você também, filho que magoou seu pai, feriu seu pai, não feche o seu coração, mas tenha humildade e espere o tempo certo para que teu pai te perdoe. E você, pai, que foi ofendido, foi maltratado pelo filho, perdoe, amoleça o teu coração para que o reencontro seja possível. Esqueça as desavenças, esqueça os problemas, os maus feitos, perdoe por amor, para que o reencontro seja possível. E finalmente, para nós concluirmos a nossa meditação hoje, esse reencontro redundou em grandes bênçãos para a família. Que reencontro maravilhoso! Uma família sofrida, uma família maltratada, uma família sofrida, uma família que se sujeitou a tantas adversidades, passou a fome, passou ali a morte de perto, por quantas coisas aquela família passou, mas Deus restaurou essa família através daquele reencontro. Diz a palavra de Deus que quando Jacó desceu até o Egito, José foi ao encontro do seu pai e o abraçou e chorou longamente. E aquele reencontro foi maravilhoso, a família foi restaurada, a família venceu as adversidades e no Egito encontrou a prosperidade, encontrou a bênção. Deus abençoou aquela família. Que reencontro maravilhoso! E o final dessa história foi feliz, graças a esse reencontro. E também, meu amado irmão, meu amado pai, minha amada mãe, meu caro filho, Deus pode também proporcionar a você e a sua família um reencontro maravilhoso como esse. Por isso, vale a pena acreditar no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó. Ele é um Deus todo-poderoso, é o Deus que edifica a casa, é o Deus que restaura a família, é o Deus que proporciona o reencontro. Nessa semana, que é a Semana dos Pais, que você, filho, possa refletir sobre o amor de Deus
e buscar em Deus a restauração para o seu lar. Que você, pai, possa se encher de esperança e ver que o seu filho não está perdido. O seu filho pode ser restaurado. Há uma possibilidade, uma probabilidade de um reencontro, desde que Deus haja. Se você tem o seu filho afastado da sua casa, afastado da casa de Deus, ore, confie que Deus no tempo certo vai agir. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.